esse projeto que a Científica vem há 3 anos, né? Desde o início, na verdade, de 2020, final de 2019, início de 2020. Gente, as pausas que eu for dando aqui é para ir adicionando o pessoal, tá? Me perdoe. Então tá. Então, são 3 anos, né, trazendo o projeto Morita, trabalhando, né, com os equipamentos de alta resolução, numa intensidade muito forte para o nosso mercado. Se a gente for comparar o volume, né, de adesão à tecnologia nos ciclos que foram acontecendo no nosso mercado, esse movimento que a Científica fez, viabilizando equipamentos de alta resolução, realmente foi muito expressivo, né? Nós conseguimos mudar um cenário que está em constante mudança, mas com um volume muito grande de adesão de todas as partes, né, do nosso país, cidades grandes, cidades pequenas, grandes players, né, players que estão em crescimento, e a gente tem um retorno muito forte, né, do projeto, que realmente são números que vão além de pesquisa, são números reais do projeto em si, que traz bastante tranquilidade para a gente nesse momento, né, onde nós conseguimos entregar o primeiro volume, e agora estamos no segundo ciclo, trazendo novos direcionamentos, tanto para quem já está no projeto, quanto para clientes novos. Nós tivemos aí, mas por final vou mostrar para vocês, mas nós tivemos uma premiação, né? Nós fomos premiados pela Morita, nessa última IDS que teve lá em Alemanha, em Colônia, e foi uma premiação bastante expressiva, né? Se a gente for comparar com outros mercados que também são players, né, da Morita, como o mercado europeu e o mercado americano. Então, tivemos uma percepção a nível global muito interessante. Eu gosto de trazer essa informação de como tudo começou, e foi uma visão, né, uma percepção que o Clóvis teve. O Clóvis é o proprietário da Científicos. Então, é esse tripé, né, são esses 3 pilares que trazem esse próximo passo para essas mentes visionárias, né, que é a visão, teve a visão do negócio, né, quando recebeu o convite da Morita, a percepção de um novo espaço de atuação, geração de valor, né, dentro do nosso mercado. A Científica já estava atuando há bastante tempo, e entendia que faltava algo, né, que tinha algo para a gente movimentar ali, para trazer um espaço de atuação que o mercado não estava percebendo. E o terceiro pilar é a coragem em si, né, que realmente precisa de muita coragem para trazer um investimento desse porte, né, e foi isso que trouxe, né, esse projeto Morita, né, essa mentalidade de crescimento, de valor, de novidade, né, de querer ir para frente, querer subir o nível de atuação do nosso mercado. A Científica, com toda essa estrutura, a gente acabou trazendo isso para o mercado da radiologia. Aqui tem uma breve história também que a gente gosta de mostrar, porque o nosso mercado passou por alguns ciclos, né, importantes, e nós temos lá a primeira fase dos equipamentos analógicos, a segunda fase com a tomografia, né, convencional, em 2004, a terceira fase da digitalização das clínicas, né, a doutora Juliana, o Rafa, né, você deve ter passado aí lá em 2008, 2009, principalmente, essa mudança, né, Ju, dos analógicos para o digital. Então, eu já não sou tão velho assim. Que filha da mãe. Não participei disso. Em 2019 eu até participei. Eu participei sim, Lu, mas eu participei pela clínica do meu pai. A minha eu montei em 2010, eu já entrei no digital, mas eu peguei forte a mudança lá com ele, sim. Pois é. Você chegou a trabalhar lá com ele, com os equipamentos analógicos? Não, eu não cheguei a trabalhar efetivamente, cheguei a manipular, a ajudar alguma coisa aqui, mas eu era bem nova, viu? Eu sou velha, mas não tanto. Eu era cobaia ali na alteração, nas calibrações. Eu vi toda a transição, sim. Uma transição longa, né? Eu digo, até todo mundo acostumar com tudo, mais ou menos igual a gente está passando agora. A gente começa e até que todo mundo entre, a coisa se prolonga, né? Até todo mundo aprender, é uma curva de aprendizado bem grande. Foi também, né? Exatamente. Acabou que depois, quando eu montei a minha, já estava um pouco mais encaminhado, mas ainda no começo, né? 2010 ainda era bem começo. Mas eu não tive mais analógico ali. Eu já montei tudo no digital. No digital, né? Então, pegou uma transição importante no mercado. Então, teve essa transição importante. Sim, pegamos. Né? E em 2010, chegou uma marca forte, inclusive, né? Com equipamentos bons, que todo mundo conhece, que é a Praxon. E eles ficaram, né, atuando no equipamento de alta resolução, abriram esse precedente mesmo, que foi importante para o nosso mercado. Atuaram até 2018, depois voltaram. Mas o que a gente traz de novo ciclo, né, de quarta fase, foi realmente essa intensa adesão aos equipamentos de alta resolução, porque existiam, antes de 2019, 78 equipamentos de alta resolução no mercado. E a partir do projeto Morita BR, até 2023, né, do final de 2019 a 2023, nós colocamos aí praticamente, são quase 300, né? São 278 equipamentos até o momento, que realmente é um número muito expressivo e muito superior com relação a esses 8 anos, né? Que
de 2010 a 2018, ali, 2019, antes desse projeto nascer com a Cientific, né? Morita Cientific. Realmente, segundo os japoneses, nós fizemos 6 anos em 3 em questão de volume, e num cenário super desafiador de pandemia, e o principal, né? Trazendo prosperidade mesmo para quem entrou para o projeto. Não só prosperidade na questão de volume, de tomografia, mas de mentalidade em si, provocando, né, o mercado a subir o nível mesmo, né? Trazendo informação para o dentista, para o paciente, trazendo qualidade, e isso é o mais importante aí do projeto. Nós estamos bastante satisfeitos com o que conseguimos promover, né, até agora. E tem muita coisa para chegar ainda, né? Esse novo ciclo, né? A nossa atuação até agora foi pautada com alguns direcionamentos, mas estamos em constante evolução também. Então, nós temos aí, né, se a gente for falar do que foi o projeto até hoje e o que a gente está pensando para frente, em cima dessas 4 situações. Inteligência de mercado, que é o que a gente faz quando a gente oferece equipamento para alguma cidade, para algum cliente. Nós fazemos estudo de mercado para entender se faz sentido aquele investimento, né? Um investimento desse porte naquela região. A mentoria e comunicação, levando informação para o mercado, principalmente, né, gatilhos mentais para o dentista e para o paciente, para mostrar que preço e qualidade não coexistem. Existe lá aquela radiologia que tem preço mais barato e existe aquela radiologia ali que resolve o que precisa. Então, assim, são 2 situações que a gente, com os gatilhos mentais que o marketing e a comunicação traz essa consciência para o mercado, né, de que realmente não tem como... É injusto até a comparação em algumas situações, porque não são coisas similares. Existe aqui um certo tipo de equipamento que o equipamento é bom, mas existem as limitações de tecnologia, e existe quem buscou realmente subir esse nível trazendo tecnologia de última geração e investimento, né, para aquela região ali. Então, a gente acaba trazendo isso como conceito para o mercado entender essa diferença, né? Não tem como preço e qualidade andarem juntos. Então, é algo que faz muito sentido na hora que a gente entrega. A educação continuada dos membros, né, da comunidade Legacy. Quem é usuário Morita, a gente tem essa constante evolução, né, de comunicação, de informações, tanto com as lives, mas com a comunidade Legacy, que diariamente são adicionados, né, estudos de casos pelos próprios clientes, né, pelos próprios usuários. Um caso curioso que aconteceu na sua clínica e você tem essa vontade de compartilhar, você pode fazer essa gravação, né, esse laudo falado ali, gravando a tela, e a gente consegue trazer isso para a plataforma para todos terem acesso, e é bem legal, tem muita informação. E a expansão e crescimento, que é o projeto de expansão mesmo, onde a gente já mapeou várias cidades que a Morita, né, trouxe como conceito, a gente entende que faz sentido o investimento no equipamento desse porte, quem colocar realmente vai se destacar, vai ganhar aquele mercado ali, né, vai sair daquele lugar de disputa, assumir aquele lugar de destaque, justamente porque o mercado pede um investimento desse. Então, a gente tem essas cidades mapeadas e quem tiver interesse de saber mais sobre isso, é só chamar a gente que a gente vai passar essas informações. E o mais legal, e é um contexto de atuação muito profissional. Nós trabalhamos com uma empresa de expansão que faz a expansão para o McDonald's e para o Burger King. É a mesma empresa que trabalha com o McDonald's. Então, assim, são dados super interessantes, super reais, e que a gente acaba tendo essa tranquilidade em apoiar quem tem esse interesse, né, de expandir, porque são dados que trazem essa mentalidade, né, de crescimento. Então, a gente está nesse caminho. E a gente acaba trazendo uma outra informação para vocês, que é uma coisa que a gente já entendeu, né? Nós estamos há muito tempo no mercado, a Cientific está há muito tempo no mercado, e vocês, né, quem trabalha aí na radiologia, provavelmente sente isso. Hoje a gente tem um problema no mercado, que é a pouca percepção de valor do dentista sobre o diagnóstico. E existe também o percentual pequeno de dentistas demandando tomografia. Só para vocês terem uma ideia, a Morita fala que o Brasil, por mais que esteja num constante crescimento na radiologia, nem chegou no melhor momento ainda. Eles percebem o melhor momento da radiologia odontológica daqui 2, 3, 4 anos, porque atualmente somente 10% dos dentistas pedem tomografia. Imagina esse número daqui 1, 2 anos duplicando, passando para 20%. O salto nos faturamentos, né, o salto no volume que a radiologia ela pode obter com essa mentalidade, essa virada de mentalidade. E o nosso papel aqui é esse, realmente trazer essa mentalidade para o mercado. Aí a gente traz as 2 situações possíveis, né? Você pode se conformar, que é adotar soluções que seguem o padrão do que já está vigente, ou se revoltar mesmo. Mas não é se revoltar, né? O problema não, é revoltar em não aceitar essa situação e atuar no ecossistema, criar uma nova realidade que difere daquela que está vigente, ou seja, você vai sair da média. Eu escuto muito o pessoal falando assim, poxa, mas será que eu compro um Morita aqui? Eu acho que eu não consigo aumentar o preço da minha tomografia. Se você não sair dessa média, se conformar e vai ficando ali. Então, a partir do momento que você traz um conceito de mudança para o seu mercado e realmente tem essa coragem, né, de assumir aquilo ali, cara, é mais caro mesmo, minha tomografia é diferente. E eu entrego um diagnóstico diferente, enfim. Você acaba saindo daquela média ali e puxando para a sua realidade.
Porque conformar com a média de preço, né? Um exemplo, conformar com a média de preço do seu mercado é ficar ali para o resto da vida. Não tem como. E a gente quer trazer essa provocação com informações, com educação, principalmente, que é o que a gente já entendeu que funciona. Educar o dentista. Até a gente colocou isso aqui porque é algo importante mesmo, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E por que a gente faz isso? Fala isso? Porque o nosso direcionamento esse ano é conversar com o dentista. Lives, webinars, Morita Day, enfim, é uma série de processos que nós já programamos para esse ano, que nós vamos trazer essa informação para o dentista para acontecer o que vem acontecendo em algumas regiões que nós colocamos, né? A requisição vinha escrita mesmo ali, tomografia no Morita. Por quê? Porque é bom, porque é melhor mesmo do que um equipamento convencional, é um equipamento de alta resolução, vai trazer mais definição para você, mesmo em uma situação de uma boca ali complicada, com bastante artefato, bastante implante, um idoso com dificuldade de estabilização. Então, assim, realmente subir o nível do mercado, a gente vai trazer essa mentalidade, esse conceito para o dentista. Então, em 2023, o nosso projeto é esse, né? O novo ciclo ele se inicia trazendo essa educação para o dentista sobre tomografia. Então, a gente tem aqui o maior movimento de educação aos dentistas sobre os benefícios do exame e da tomografia. Vou admitir mais um pessoal aqui. Curso de tomografia para os dentistas, Morita Day em todo o Brasil, em todas as cidades que tem Morita, a gente vai trazer um Morita Day, né? Esse é o planejamento, vamos fazer nessas parcerias com as radiologias que têm esse interesse em movimentar o seu mercado, e nós vamos atuar juntos. Curso de navegação no software, que é muito legal. Se vocês pesquisarem, pessoal, nos últimos 8 anos, as publicações a nível global sobre tomografia, 80% são com as imagens e o software da Morita. Isso é muito forte, né? Muito expressivo, é um volume muito grande mesmo de informação que a gente tem do equipamento e do software. E o software é muito bom. E a gente não precisa de nenhuma outra situação, nenhum outro software para montar template, um software para isso, nada. É 100% iDixel, 100% One Volume Viewer. Então, assim, nós estamos realmente trabalhando para que o dentista entenda as vantagens de trabalhar com o centro de radiologia que traz essa tecnologia, né, de alta resolução. E o trabalho nas faculdades também, que é algo muito forte que a gente está fazendo. E eu vou finalizar aqui, senão eu vou tomar muito tempo. E é isso, pessoal. Aqui a gente traz essa informação desse prêmio, que foi muito importante para a gente. Estamos bastante orgulhosos disso mesmo. Se for comparar com o mercado, né, europeu e americano, em questão de economia, é até injusta a comparação, porque nós estamos muito atrás mesmo. Mas, mesmo assim, a gente fez o maior volume da Morita a nível global. Somos os principais players da Morita hoje, a Scientific Dental, né? E isso é muito importante para a gente, porque traz para o nosso mercado, no geral, essa visibilidade. Então, realmente, todas as grandes multinacionais estão com os olhos voltados para o Brasil, para o mercado odontológico, porque é algo muito promissor. Então, é isso. Quem tiver interesse de falar um pouco mais sobre essa questão do novo ciclo, de repente, trazer esse estudo de mercado para a sua região, para ver se faz sentido, é só me chamar, que a gente vai direcionando para os gerentes de mercado. E agora eu vou deixar vocês com o Rafa e com a Ju, já tomei muito tempo. É um conteúdo muito legal, muito atual, né? Eu acho que faz todo sentido para os radiologistas que estão querendo dar esse passo realmente acima, né? Subir o nível de atuação. Quem faz realmente tem boas experiências para contar para a gente aí, né? Do retorno. E eu acho que hoje no Brasil não tem ninguém, são como o pessoal da Tecnogás, né? O Rafa, a Juliana trabalhando em conjunto aí na Unimagem, lá de Indaiatuba, acaba trazendo bastante informação também, né, sobre isso, porque eles trabalham com Morita. Então, acho que faz sentido para quem está aqui nessa live hoje prestar bastante atenção, tá? Fique à vontade, no chat a gente vai responder tudo e vamos embora. Então, boa noite a todos, né? Estamos aqui já, eu e a Ju, carinha de final de dia, porque a gente esteve na nossa residência clínica hoje em cirurgia guiada, já foi um dia longo, já estava em Ribeirão ontem, chegamos em Indaiatuba de madrugada e paramos aqui em São Paulo hoje às 8 da manhã. Então, vamos seguir com mais essa aí para fechar com chave de ouro, né? A nossa ideia hoje é passar para todos vocês como melhorar o faturamento da clínica, a gente colocou, né? Mas como englobar esse fluxo digital dentro da clínica, sem precisar de movimentar qualquer coisa na clínica, como uma impressora 3D, um software, um planejador, uma pessoa da produção, né? A Ju é um exemplo real disso, né? Vamos começar nos apresentando aí, vou deixar a Ju começar. Boa noite a todos, pessoal. Eu acredito que a maioria não me conhece, mas eu sou a doutora Juliana, sou formada pela Unicamp, fiz minha especialização na São Leopoldo Mandic. Como o Lu comentou, eu nasci dentro da radiologia, né? Eu tenho uma clínica em Indaiatuba há 13 anos, mas o meu pai tem clínica em Americana, Santa Bárbara e outras unidades há quase 30. Então, logo depois que eu me formei, eu já fui para a especialização de rádio, cliniquei muito pouco e estou aí há 13 anos no mercado da radiologia, basicamente voltado para tomografia. Laudei pouco tempo o exame 2D, sempre tive colaboradores para isso. Eu tenho uma paixão grande pela tomografia,
Passei por todas essas transições que o Lu comentou e até queria pegar um gancho aí sobre a revolta, que justifica, inclusive, a live feita junto, eu e o Rafa, né? Então, tanto a revolta que a gente pode, levando para o lado bom da palavra revolta, ter em relação a adquirir um tomógrafo de alta resolução e tão bom quanto o Morita, existiu na minha carreira aí ao longo desses 13 anos, e no caso começou em 2018, a revolta em relação ao digital também. Então, o Morita é, sim, uma maneira de se diferenciar dos seus concorrentes, assim como o fluxo digital. Então, em 2018, quando vieram com mais intensidade, né, os scanners para o Brasil, eu literalmente me revoltei e quis aplicar isso não só para escaneamento de modelos, né, das documentações. Foi quando eu comecei a introduzir o fluxo digital na radiologia para a parte dos guias cirúrgicos. Então, são duas maneiras bem intensas de você se diferenciar e parar realmente de se preocupar com o preço, né? Se preocupar realmente com o valor. Você acaba que, sem perceber, você acaba entrando para um mercado, vamos dizer, elitizado, onde o dentista que busca qualidade preconiza a sua clínica. Então, você, sem perceber, acaba parando de brigar com os concorrentes por conta de preço de tomografia, principalmente, obviamente. Atualmente, eu dou aula também para o Guided Group, que é uma outra empresa do Rafa, né? É uma escola de cursos para cirurgia guiada. Então, mês sim, mês não, a gente tem uma turma de residência para cirurgia guiada aqui em São Paulo. Acaba agregando bastante também para os clientes, porque a gente abre convites, né, para os clientes da radiologia e muitos aderem o curso e acabam que começam a pedir guia, obviamente, e se entra no fluxo da radiologia, né? Vou deixar o Rafa se apresentar, depois a gente continua. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Rafa, sou diretor de soluções digitais da Tecnoguide. Apesar de ter muito conhecimento aí na área e poder auxiliar vocês em tudo, literalmente tudo mesmo, não sou dentista, mas também, assim como a Ju, estou desde os 3 anos de idade inserido dentro de uma dental que meus pais tinham, né? Depois eu fui traçar minha carreira aí, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais, foi em 2014, pela Cavo. Depois eu fui trabalhar com a parte de imagens, tomógrafos, sensores digitais, pela Instrumentário, né, que era uma marca da Cavo. Fui ser gerente nacional de vendas no México também, para os tomógrafos, e o desafio lá era justamente implementar a tomografia para endo, né, quando a Cavo lançou um tomógrafo com um FOV dedicado para isso, e a gente conseguiu realmente inserir a necessidade. Então, a gente pôs primeiro a necessidade do pedido dessa tomografia, e sendo assim, a gente começou a vender tomógrafos lá, sem se preocupar em custo, realmente, né? Voltei para o Brasil em 2018 pela Cavo também, mas já assumindo a Nobel Biocare, né? Foi quando a gente trouxe novamente para o Brasil o sistema Nobel Guide de cirurgia guiada, que foi o pioneiro em cirurgia guiada, foi lançado em 2006, mas ficou fora do mercado por muito tempo, por diversos fatores, né? A falta do scanner intraoral, e aí a gente tem os insucessos, né? Eu acho que os insucessos chegam mais rápido na boca do povo do que os sucessos, né? Então isso levou ao fracasso aí da cirurgia guiada por um bom tempo, de 100% de sucesso. Então eu já sou, hoje eu sou membro do Guided Group, né? Que é essa outra empresa que nós temos, que criamos a primeira residência clínica em cirurgia guiada. Já estamos hoje na 12ª turma, são 3 dias de curso onde os alunos operam pacientes de média e alta complexidade. Está ocorrendo entre hoje e sábado. Já treinei mais de 2.000 profissionais em planejamento digital e odontologia digital. Sou speaker dos principais softwares, né? Sou speaker da Exocad, speaker da T-Shape pelo Implant Studio, e do DTX Studio Implant, que é da Nobel. 2019, né? Em 2018 eu fui cadastrar planning centers pelo Brasil e não encontrei nenhum planning center no padrão que a Nobel queria e muito menos no meu padrão de exigência. Então foi quando eu me desliguei da multinacional e abri a Tecnoguide, que é essa empresa aí que vai dar todo o suporte para vocês dentro desse fluxo, tá bom? Vou pedir, o Luiz comentou, né, que no final a gente nós vamos parar aí para as dúvidas, mas a Ju conversou aqui comigo, a gente acha até interessante vocês irem interrompendo e perguntando, que acho que fica um bate-papo bem bacana. Eu acho que puxa bastante pauta, que por vezes a gente acaba esquecendo de entrar, né, nesse determinado assunto se vocês perguntarem. Então perguntem, tá Pode bom? mandar um chat, qualquer coisa, eu estou de olho aqui no chat, a gente vai falando com vocês. Eu acabei falando um pouquinho sobre a clínica, né? Essa é parte da nossa equipe. Alguns não estão mais aí, mas entraram novos também. Eu acho que o que eu tenho para falar da Unimagem, como a maioria aqui é radiologista, né? Eu não sei, obviamente, a cidade que cada um está, mas eu sempre busquei trazer o melhor e o mais moderno, o melhor para o mercado. Até 2018, a gente não tinha muito que se diferenciar, né? Então, assim,
a clínica a minha cidade é Indaiatuba, a clínica fica em Indaiatuba, somos em 4 clínicas lá, então é uma cidade pequena para 4 clínicas no meu ponto de vista, a gente não tem 200 mil habitantes ainda, e sempre teve mercado para todo mundo, mas sempre com aquela situação de preço, né? Buscando o dentista pelo preço, criando ali uns valores personalizados para os que mandavam mais, e isso nunca me agradou muito. Eu consegui enxergar na odontologia digital, e eu digo com a vinda dos scanners, porque para a radiologia chegou isso, né? Então, assim, o que era a odontologia digital para a radiologia lá em 2018? Eram os scanners. E ficamos naquela, eu e meu pai, né, que é meu sócio, naquela compra, não compra, e eu sempre fui da opinião de que quem sai na frente sempre vai estar na frente. Por mais que os outros entrem depois para isso também, busquem a mesma tecnologia, você sempre vai saber um pouquinho mais, você sempre vai estar um pouquinho à frente, e compramos. Começamos com o Aitero, né, que a gente buscou pelo menos atender as documentações, a Invisalign na época tinha um marketing muito forte, falei, então vamos pegar o Aitero que pelo menos a gente abraça esse lado, mas eu não estava satisfeita só com isso e comecei a buscar tudo o que dava para ser feito. Então, na época lá, todos os congressos eram voltados para isso, enfim, fui atrás, a princípio, de incorporar o fluxo dentro da radiologia. Não é algo que se faz com facilidade, o Rafa vai entrar um pouco mais em detalhes nesse assunto, por diversos motivos. Eu acredito que no mundo da radiologia, como tudo é muito caro, para muitos o valor dos equipamentos nem é o principal, mas sim a complexidade de tudo. Pode parecer uma coisa bastante simples, né? O planejamento de guias, essa manipulação de softwares de planejamento, mas não é simples assim, principalmente a manufatura, as guias em si, a impressão dos guias. Então, começamos a buscar esse caminho muito devagar, né, com muito custo, e logo depois eu já conheci a Tecnoguide e entramos com esse fluxo para dentro da clínica, mas eu ainda tentei, ainda comprei software e tive essa tentativa da produção dentro da clínica. Eu vou deixar para o Rafa falar um pouquinho mais dos porquês não, mas fica bem claro que eu não entrei para o fluxo por conta. Hoje a Tecnoguide terceiriza todo o meu fluxo. Às vezes vocês podem pensar, mas tem a facilidade, que o Rafa é o meu marido. Não faz diferença, já, tá bom? Eu antes de estar com ele, inclusive, já tinha essa parceria e sempre funcionou muito bem. O que eu sempre quis muito foi colocar o fluxo todinho em relação a custo lá da clínica. Então, o cliente, tanto o dentista quanto o paciente, o dentista consegue marcar no pedido a guia. Passa só para ver o que é o próximo slide, mas eu não estou... Da Tecnoguide. Tá. Já vou... Deixa eu só concluir. Quando a gente entrou no meio da pandemia, se eu não me engano, acho que tem 2 anos e meio que eu estou com o Morita, eu queria só puxar mais um gancho do Lu aí, que ele estava falando sobre o projeto da Morita, né, para a expansão do Morita. Eu acho que, independente do projeto, Lu, o equipamento em si, se ele não fosse o que ele você poderia trabalhar o projeto que for, mas não ia ter repercussão. Não tem nada que vem de mais Morita do que o próprio Morita. E é verdade, ele é diferenciado. Eu acho que, assim, lógico que o trabalho que vocês fazem é impecável, mas o equipamento em si, ele se vende por si só. Eu acho que hoje em dia o marketing é muito forte, as escolas e especializações em endodontia, principalmente, falam muito e não falam à toa, e acaba que quando você adquire o equipamento, o próprio dentista te procura, e você começa a perceber que não é mais na sua cidade, mas sim nas cidades ao redor, que antes o cara mandava na cidade dele, porque... entre um equipamento e outro, é muito parecido, né? Você tem uma qualidade muito parecida de imagem, e o Morita realmente ele vai para outro patamar. Muito bom. É bom vender coisa boa, Ju. Exato. Eu tenho certeza que é. Ele se vende. Muito bom. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a Tecnoguide, nós somos uma empresa que oferecemos 100% de soluções digitais, valorizando o dia a dia do cirurgião dentista, e eu acredito que eu posso estender em valorizar o dia a dia do radiologista e de vocês, né, empresários, né, porque o radiologista acaba tendo aí responsabilidades muito maiores do que só fazer um laudo, né, ou realmente realizar um exame tomográfico, né. A radiologia é realmente uma empresa com um nível de dificuldade grande, então a nossa ideia é realmente oferecer 100% de soluções digitais, ou seja, nós fazemos todo o fluxo para vocês e oferecemos para o cliente de vocês a melhor experiência dentro da guia cirúrgica, do kit cirúrgico provisório imediato e toda a consultoria que a gente dá, como, por exemplo, os cursos do Guided Group ou até cursos na cidade de vocês. Então, Rafa, eu tenho uma radiologia que ela fica em Goiás e eu quero que vocês venham aqui dar uma aula para os meus clientes para fomentar a cirurgia guiada, pois assim eles vão aumentar a minha quantidade de tomografia e vão também mandar mais para mim do que para o meu concorrente que ainda não trabalha com isso, ou que trabalha com outro planning center que às vezes demora um pouco mais. Para vocês terem uma noção, a Ju comentou, né, que na cidade da Unimagem tem 4 clínicas,
E uma das outras clínicas, mesmo sabendo que eu sou esposo da Ju, chamou a Tecnoguide para parceria, porque ela comentou, Rafa, os clientes querem que seja com a Tecnoguide por prazo e tudo mais, então a gente vai terceirizar com vocês. Né? Então, a nossa ideia realmente é essa, a gente tem uma equipe de dentistas que fazem planejamento, uma produção rápida, uma logística muito acertada, com os menores prazos e busca o melhor frete para vocês, e o atendimento técnico também 100% capacitado aí para oferecer o melhor para vocês. Vou aproveitar, vou responder a dúvida aí do Dr. Eduardo Volpato. Ele perguntou se a cirurgia guiada, o iTero pode ser usado para escaneamento ou é recomendado o T-Shape. Dr. Eduardo, qualquer scanner que reproduza uma malha em STL, PLY, DCM ou OBJ pode ser utilizado para cirurgia guiada. O único ponto é realmente a qualidade dessa malha, desse arquivo STL, ou às vezes a dificuldade que você vai ter em escanear. Então, a Ju tem os dois equipamentos lá, ela sente muita diferença, principalmente por conta do hardware, né, da máquina. O iTero é mais robusto, né, o T-Shape é um pouco mais delicado, então tem uma facilidade de escanear, mas o que você tiver aí vai conseguir atender para a cirurgia guiada com tranquilidade. Pessoal, a gente tem essa aula, tem um pouco falando sobre Daikon, enfim, vou acabar até pulando, Luiz, essa parte, não sei se você concorda, Ju? Eu acredito que sim. Por estarmos aqui dentro de radiologistas, né, mas vamos falar só o que é necessário para seguir com o fluxo da cirurgia guiada, mas não vamos entrar no ponto do FOV, do Voxer, do Daikon, né, acho que todo mundo já entende legal aí dessa parte. Tá? Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre Voxel, FOV? Ou os FOVs do Morita em si? A gente vai acabar falando um pouquinho sobre os FOVs do Morita, mas se tiver alguma dúvida específica, pode perguntar. Só um parênteses sobre os cursos que o Rafa comentou na cidade. Eu acho que é um dos principais pontos. Eu estou tentando voltar aqui em 2018, tá, pessoal? Quando eu comecei, e eu acredito que é a situação da maioria de vocês. Essa dúvida de como trazer o dentista para o mundo digital através da radiologia, que quando eu comecei a buscar isso, era o meu objetivo. Eu queria mesmo ser conhecida na cidade pela clínica que faz tudo. E é diferente conhecer a cirurgia guiada. Hoje parece simples para mim, parece simples para o Rafa, mas eu lembro que na época era tudo muito bagunçado na minha cabeça. Eu lembro a primeira vez que meu pai me mandou uma mensagem assim, ixi, Ju, agora tem um tal de arquivo STL. E eu fui lá atrás para descobrir o que era o arquivo STL. Eu já tinha até o scanner e na época não sabia. Por que eu estou falando isso? Entrem em contato comigo com o Rafa. O treinamento para radiologia é bastante interessante em relação a isso. Não é apenas o dono da radiologia que tem que conhecer. Então, assim, lá na Unimagem, desde da recepcionista até quem agenda via WhatsApp, tem que conhecer o fluxo, porque chega no pedido ali, tomografia de prótese, mais tomografia da boca, escaneia a prótese, não escaneia. Então, assim, acaba existindo um fluxo bastante complexo, imagina, para uma pessoa que nem dentista e isso devagarzinho vai se incorporando à clínica, né? Então, óbvio, vocês podem selecionar uns 2, 3 da clínica principais para o treinamento, e a gente introduz todo esse fluxo na radiologia. E os cursos, eles vêm como um papel fundamental. Então, eu acabei até demorando bastante para chamar o Rafa para fazer os primeiros cursos lá na cidade, porque eu tinha muito medo de não ter público. Mas se tem uma coisa que chama público, é o tema cirurgia guiada. Então, pensem que o fato de vocês estarem inseridos como radiologia em um fluxo de cirurgia guiada, vocês vão se destacar, tá bom? E trazer o curso para a cidade, se vocês não conseguem ainda, não tem aptidão para essas aulas, a gente vai e dá. Isso ajuda muito, tá bom? Comecem, porque é antes tarde do que nunca. Bom, pessoal, um ponto muito importante que acho que é legal, como a gente pulou ali a parte do Daikon, mas tem só um ponto que eu acho que é muito válido falar para vocês, sempre o seguinte. Toda cirurgia, seja ela uma cirurgia guiada ou um planejamento digital, parte de 2 arquivos, tá? Que é o arquivo Daikon e o arquivo do escaneamento intraoral, ou os 2 arquivos Daikon no caso de um desdentado total, tá? Depois eu vou, quem quiser, eu tenho um manual em PDF que eu posso passar para vocês, podem me chamar via WhatsApp, que a gente vai dar toda a instrução aí para vocês, tá? Depois eu mando novamente o meu telefone aí no chat. Mas um ponto muito importante é o software de visualização. Quando vocês movem o Daikon do software de visualização do Morita para qualquer outro software gratuito, né, a gente tem uma perda de qualidade significante, né, dentro... Não só gratuito, né? Qualquer outro software, inclusive os que nós usamos para planejar. Na verdade, como a imagem da Morita ela tem uma resolução muito alta, a sensação que a gente tem é que os softwares das outras marcas, eu, por exemplo, como eu tinha o equipamento da Cavium, eu tenho o On Demand aqui, a gente consegue importar o Daikon da Morita para dentro do On Demand eventualmente quando precisa, mas ele é como se ele não tivesse uma capacidade de leitura suficiente para a qualidade que tem a imagem do Morita.
Então, acho que o Rafa está querendo falar só para que, caso vocês tenham, né, façam a aquisição do Morita, a gente também dá alguns treinamentos para os clientes para que eles aprendam a manipular o iDixel. Senão você vai acabar, vamos dizer, dando um tiro no pé. Você vai mandar só o Daikon para o dentista e ele vai importar lá para dentro de um Blue Sky ou qualquer outro software e vai falar, nossa, mas que porcaria de imagem, porque realmente ela fica pior do que de qualquer outro tomógrafo. Aí ele vai achar que o concorrente tem uma imagem melhor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eles ligam na radiologia e pedem só o Daikon. Tudo bem, você pode mandar, mas você vai falar, doutor, ó, a gente está com o Morita aqui, a imagem do Morita, para ela ter o benefício da qualidade da resolução dela, eu preciso que você trabalhe dentro do meu software. Posso dar um pulo aí, te ensinar a manipular esse software? Quer dar um pulo aqui? Porque se você jogar esse Daikon para dentro de um software qualquer, você vai achar que meu tomógrafo é ruim. Então, experiência própria, inclusive teve um tempo atrás aqui que o Léo, que faz os planejamentos de pério para gente, ele mandou mensagem para o Rafa assim, nossa, Rafa, que bosta de tomografia, essa cliente falou para trocar de tomógrafo, e era a minha, Tomo. Eu fiquei puta. Falei, manda ele estudar, Rafael. Porque ele estava jogando a imagem do Daikon, o Daikon da Morita para dentro do Nemo. Do Nemo para ele. E realmente ela fica uma nhaca, porque a resolução é muito grande, os softwares não têm capacidade de leitura para esse voxel tão pequeno. Qual que é a importância da gente falar isso? Nós, Planning Center, sempre vamos usar outros softwares que são soluções pagas para fazer o planejamento. Mas o cliente de vocês vai ter acesso ao planejamento pronto para ele poder aprovar ou solicitar alterações. Mas a primeira visualização que ele vai ter, para muitas vezes ele ver se ele vai indicar para uma cirurgia guiada ou vai indicar para um planejamento, o ideal é que ele saiba realmente manipular o One Volume Viewer, né, que vocês podem até usar como uma forma de trazer esse profissional para dentro da clínica, com pequenas turmas de ensino de manipulação do software. A gente tem feito muito isso, unido à cirurgia guiada, e tem funcionado muito bem. Isso traz o cliente para próximo de você, obviamente, né? E você tem uma ferramenta de apresentação do tomógrafo, né? Faça a aquisição do Morita e convide o dentista para vir, tanto para conhecer o equipamento, quanto para conhecer o software. Comece pelos endodontistas, que vocês vão ter sucesso. Mas não esqueça dos implantes, que a Ju puxa a sardinha só pro Zendo. Brincadeira, gente. Bom, mas aí tá um exemplo claro, vou deixar a Ju mostrar para vocês aí. Aqui a gente pegou a tomografia de uma mesma paciente, tá bom? Na imagem da esquerda a gente tem o visualizador da Morita, tá? E depois a gente jogou o Daikon para dentro do On Demand. O On Demand, na minha opinião, é o segundo melhor software para visualização de tomografia. Então, óbvio, a gente consegue ver a imagem ainda com bastante nitidez, mas eu acredito que vocês conseguem ver a diferença na imagem. O granulado e tudo mais. Esse dente tem uma fratura, né? A gente consegue visualizar a fratura nas duas imagens, nesse caso, mas dependendo do que a gente está procurando, então, às vezes, um MV2 muito atrésico ou uma linha de trinca, uma fratura muito discreta, que ainda não tem deslocamento, a gente perde, sim, o diagnóstico quando a gente transiciona, tá? Então, só para mostrar aí a diferença dos softwares. Tem uma pergunta aqui de tá como usuário, né? Tá sem nome, mas eu vou responder aqui. Pode? Nenhuma, Flor. Nenhum software. Eu nunca consegui uma imagem da qualidade da do Morita dentro de outro software, tá bom? Você tem, sim, imagens muito boas, o On Demand é um exemplo. Gratuito, eu não sei te falar, porque eu nunca manipulei software gratuito de laudo. Precisaria fazer alguns testes para te responder com um pouco mais de propriedade, mas eu não sei se você tem o Morita, mas vale a pena investir no ensino do seu cliente mesmo. Trabalhar com o iDixel. Trabalhar com o iDixel. Mostrar para ele que ele já tem a ferramenta na mão, ele não precisa buscar uma ferramenta no mercado, porque ele já está recebendo essa ferramenta lá no consultório dele, através da clínica de vocês. Sim. Um ponto importante aí, que é ainda parte da Ju, né, a escolha correta dos FOVs. Vou falar um pouquinho sobre os FOVs do Morita, tá bom? Ele tem diversos FOVs, se eu não me engano, são 15? São 11 tamanhos de FOV. Eu até printei aqui, porque a gente acaba não usando todos, né? Obviamente, a gente vai selecionar ali o protocolo correto para cada aquisição. Os FOVs são de 4x4, que é o FOV endodôntico, 4x8, 8x4, 8x5, 8x8, 10x4, 10x5, 15x5, 15x75 e 15x14, sendo que 15x14 é o que a gente chama de FOV estendido. Ele é bastante pouco usado. Basicamente, a gente usa o 4x4, que é o para endodontia, o 8x5, que é para maxila ou mandíbula, e o 8x8, que é para maxila e mandíbula. O Morita ele tem um diferencial legal nesse FOV de 8x8, que a maioria dos equipamentos tem o FOV 8x8, mas ele tem um formato... Clica para ver se vai aparecer. Né? Ele tem um formato meio triangular. Então, o giro do equipamento, ele é em 360, mas ele tem um tombo. É como se a imagem fizesse um triângulo. Assim, a gente consegue um campo um pouquinho maior para posterior de mandíbula, que geralmente a gente tem corte, né? Pega, ele raspa
os sisos. Então, ele tem essa opção. Uma outra opção legal do Morita é os giros de 180 ou 360. Então, a gente está, sim, trabalhando com tomógrafo de alta resolução no giro de 360, mas a gente não é obrigado a usar. Então, se você está ali com um paciente idoso ou uma criança que tem um pouco de dificuldade de ficar parado no equipamento, você pode escolher o protocolo de aquisição de giro de 180. Ele é um giro mais rápido e você cai numa resolução de imagem muito parecida com os tomógrafos tradicionais ali, né? Outros tomógrafos. Uma outra Vlad, eu queria falar para vocês sobre os porquês de escolher o FOV de 4x4, tá? Então, esse é um caso da imagem, né? Inclusive, um dentista entrou em contato comigo. Foi feita, essa daqui é uma tomografia da esquerda, tá? 8x5. Na verdade, tá errado, tá, pessoal? Esse FOV aí é de 8x5, é isso mesmo. Foi feita uma tomografia de maxila total para esse paciente, para colocação de um implante. Tá vendo? Tem um enxerto logo acima desse dente, então, na região do 27 ia ser colocado um implante. O implante foi colocado, tudo normal. Depois de um tempo, o dentista entrou em contato, falou: não, Ju, meu paciente está com muita dor. Mas não é no implante. Você pode dar uma olhadinha no dente adjacente? Aí eu abri a tomo 8x5, é uma maxila total. Eu falei: olha, Léo, eu estou suspeitando sim de uma fratura, mas eu não. Essa eu acho que é da parte, mas eu não tenho certeza. Pode pedir para o paciente voltar aqui, a gente faz uma aquisição de endo, né? E a gente dá uma olhadinha melhor. Então, a imagem com as setas ali na imagem da esquerda é uma suspeita. A gente, obviamente, a maioria talvez colocasse como um artefato. Isso eu mesmo falei para ele: Léo, eu estou suspeitando por conta do histórico clínico que você está me falando, senão é uma coisa que ia passar totalmente desapercebida. E o paciente voltou e no FOV de 4x4 a gente conseguiu essa imagem da fratura. O dente da esquerda, né, obviamente. O dente foi extraído e foi comprovada a fratura. Outro ponto muito corte para um FOV de 4x4 com a resolução alta. Então, esse é um detalhe bastante legal. Eu vou falar um pouquinho mais para frente o porquê que é legal esse detalhe. Tem uma resposta aí. Deixa eu responder aqui duas perguntas. Vamos lá. Então, no visualizador da Tecnoguide, ou seja, o planejamento que o dentista recebe, no caso da cirurgia de endo, que é o que você até que me perguntou, significa que ao aprovar o guia, o endodontista verá uma imagem menor que da qualidade? Né? Na verdade, não, porque todos os guias de endo da Tecnoguide, Dr. José, eles são trabalhados planejados no software de planejamento, porém, ele é trabalhado em paralelo com o software de laudo, o iDixel. Então, todos os planejamentos da Tecnoguide passam aqui com a Ju e com a nossa endodontista que está lá dentro, no software do iDixel, para depois ser reproduzido naquele planejamento cirúrgico que você vê as imagens 3D e tudo mais. Então, não corre o risco do endodontista aprovar um caso que esteja fora de padrão, né? E até uma das coisas que a gente fala muito é que, assim, a guia de endo no Brasil inteiro, ela é feita de uma maneira muito, vamos dizer assim, sem muito filtro, né? O que a gente tem hoje, né? A gente vê algumas empresas que recebem planejamentos, 10 planejamentos e acabam gerando 10 guias. Na Tecnoguide, exatamente por esse cuidado de olhar no software do próprio tomógrafo, nem sempre é o Morita, mas a gente acaba jogando para o on-demand, para software de visualização, a gente acaba de 10 guias, a gente acaba reproduzindo 5, 6 guias e devolvendo 4, 5 casos para trás, porque a gente toma muito cuidado exatamente com essa qualidade da imagem aí, tá? Depois me fala se eu conseguir responder sua dúvida. Eu não sei se você já trabalha com a Tecnoguide em relação aos guias de endo, mas a gente é muito, muito criterioso mesmo. Então, assim, se eventualmente a radiologia tem alguma dificuldade de enviar o visualizador do próprio tomógrafo, a gente abre no ID, perdão, a gente abre no Demanded. E como a gente está recebendo uma imagem que não é do Morita, a gente acaba tendo uma visualização muito bacana. Então, sempre, 100% dos casos, a gente avalia no on-demand, né, em softwares de laudo, não em softwares de planejamento, e a gente é muito chato. Então, pede para repetir bastante tomo, porque a tomo de endo, ela tem um limiar de movimentação, uma tolerância à movimentação muito baixa. Então, é muito comum chegar a tomografia para avaliação para endodontia guiada e tá mexido. Então, a gente pede para repetir. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? A Alessandra Coutinho perguntou se a gente tem experiência em disponibilizar o DICOM para o dentista no iDoc da Radio Memory. Vou deixar essa com a Ju também. A gente tem, Alessandra, a gente incorporou isso na Unimagem recentemente, até pouco tempo atrás a gente trabalhava com um pendrive, o CD a gente abriu mão faz tempo, porque ninguém mais tem leitor, e há uns meses atrás a gente incorporou isso, mas eu não incorporei a colocação do DICOM na plataforma, exatamente por esse motivo, porque no iDoc ele gera, né, aquele pequeno visualizador do iDoc quando a gente joga o DICOM ali. E eu não sei se você já manipulou, mas aquilo ali é bem simples, é bem limitado, né?
muito mesmo. Então, assim, para gente que mexe muito com tomo, eu achei que fica muito aquém ainda, muito difícil de pegar medida. Então, o que a gente faz? A gente zipa, porque além do Daikon, você pode optar por colocar um arquivo zipado. Então, você paga a plataforma ou para colocar o Daikon ou para colocar um arquivo zipado. Então, a gente zipa o visualizador e o Daikon em uma pasta e a gente arrasta isso ali para o iDoc. O dentista tem que fazer o download e executar o viewer no computador dele. Então, eu acabei optando por não usar o visualizador do iDoc, que eu acho ele muito pobre, obviamente, né? A intenção não é ali você ter um mesmo para um implantodontista, olha muito o incentivo à manipulação de software, tem muito cliente que sabe mexer, que gosta de mexer, a gente não teve muita dificuldade com isso, eles já sabem mexer, pega ali na plataforma o visualizador, faz download e usa ele. Aproveitando o gancho aí, o William comentou aqui que o On Demand ele consegue chegar a imagens bem próximas do iDixel, né, e transformar também o Daikon em STL, tem uma dificuldade aí no desenho do canal alveolar. Então, assim, no iDixel ele acha o desenho do mandibular péssimo. William, na verdade, aí acredito que são características de softwares, né, cada um vai oferecer aí uma característica, uma vantagem, uma desvantagem, né? O que a gente levanta sempre sobre o iDixel é sobre realmente a reprodução de tudo que o equipamento oferece, né? Então, eu tenho um hardware na ponta e um software na outra, e tudo que eu capto, o software me devolve. Mas e aí ele é um software para a gente realmente descobrir achados tomográficos. Quando a gente quer realizar já aí outras coisas, né? Como, por exemplo, transformar Daikon em STL, aí a qualidade da imagem pouco importa para a gente, né? E aí a gente pode partir para uma terceirização aí do fluxo, mandando para um Planning Center, por exemplo. Então, acho que não é o foco do iDixel, principalmente, né? Então, acho que por isso que você deve sentir essas diferenças aí. Ele consegue chegar, ele fala? Com imagens muito próximas. Ô, Plínio, excelente pergunta aí sobre o guia no FOV 4x4, tá? O guia no FOV 4x4, qual que é a maior dificuldade hoje de se planejar um caso, né? Um planejamento cirúrgico, utilizando uma tomografia de FOV pequeno, é realmente o alinhamento dos arquivos. Então, quando eu vou alinhar a tomografia com escaneamento intraoral, eu tenho que ter bastante pontos de contato, tanto na tomo quanto no escaneamento. Então, se eu tenho FOV 4x4, mas eu tenho, por exemplo, uma região lá que essa fratura que você me sugeriu aí, é num dente 23, e estão presentes na tomografia o 22, o 24, por exemplo, eu já tenho pontos de referência, consigo unir muito bem essas imagens e eu não tenho problema nenhum. Agora, por exemplo, se essa fratura é num 15 e a região posterior de 16 e 17 é um extremo livre, eu já vou ter dificuldade em unir essa imagem, poucos pontos de alinhamento, aí eu peço para repetir, mas no geral, a gente tem feito as guias com o FOV 4x4 e tem sido bastante sucesso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, a gente já segue aqui. Muito bom, Rafa. Vamos aqui para o próximo slide, então, sobre o FOV de endo. Vou deixar a Ju ainda. Lê, é isso aí. Se você quiser usar o do Daikon e o cara pode pegar ou fazer o download, legal. Mas se você tiver clientes que estão acostumados a usar o seu viewer, deixa de postar o Daikon, né? Porque senão você acaba usando a memória para um paciente 2 vezes do iDoc, e não é lá muito barato, e coloca o viewer zipado, porque dentro do viewer tem o Daikon. Aí o cara pode pegar e escolher o que ele quer usar, tá bom? Bom, aqui é mais um caso, né? Puxando aí até o gancho do Plínio, né? A escolha do FOV correto aí. Aqui foi a mesma situação, né? Paciente, mas tem a imagem antes da 4x4. Ah, tá. Então, aqui foi a mesma situação da outra tomografia, né? O paciente com dor também tinha feito uma tomografia de maxila para implante no outro hemiarco. O dentista ligou também com o paciente que estava com incômodo. Essa imagem é um pouco mais característica, né? Aqui a gente fica com um pouco mais de certeza de uma fratura, mas reparem ali que não tem... Eu costumo falar que o diagnóstico de fratura, ele é bastante associado, não é só a fratura, né? Então, a gente associa ali com áreas de lisiose, descontinuidade de laminadura. Então, só abrindo um gancho aqui para eu situar vocês sobre a situação da imagem, a gente tem um foco muito grande em tomografia para endo, mas muito grande mesmo. Inclusive, a aquisição do Morita na Unimagem foi por conta disso. Eu sempre tive uma paixão muito grande por diagnóstico de fratura, trinca, localização de conduto. Então, quando apareceu a oportunidade da compra do Morita, eu comprei de olho fechado. Então, hoje, de 15 tomografias que a gente faz por dia, ali, 12 são para endodontia. Fica ali um restante para implante, incluso. Então, é um fluxo muito grande mesmo. Então, essa foi mais uma tomografia que a situação não foi para endo, mas o dentista estava com suspeita. Pode ver, a gente continua com uma dúvida grande, tá vendo? Existe ali uma imagem bastante suspeita, mas ela não tem uma característica, eu, pelo menos, não coloco no laudo compatível com fratura uma imagem dessa. Solicitamos que o paciente voltasse para fazer, e aí, principalmente em corte axial, né? A gente vê com bastante nitidez a fratura.
nos outros cortes também, mas no corte axial dá para ver com bastante nitidez. Algo que a gente não via na outra imagem, volta um pouquinho, que eu comentei que eu ainda fiquei com dúvida por conta disso, né? A seta está em cima aí, mas a gente não tinha um aumento do espaço pericementário, não dava para afirmar uma área de lise óssea ali adjacente ao rompimento da fratura, e aqui a gente já consegue ver, tá vendo? E tinha, sim, um pouquinho já de lesão ali, adjacente ao ponto de ruptura da fratura. Eu mostrei para vocês agora, né, pontos do porquê utilizar o FOV de endo da Morita, né? E eu queria comentar o porquê não utilizar também. Então, eu costumo falar que a gente quase sempre seleciona o FOV endodôntico para as pesquisas de fratura, localização de canal, e busca de Nico, que é algo que a gente também tem bastante solicitação, e isso diz respeito ao que eu estava comentando sobre o limiar de movimentação. Então, eu acredito que a maioria de vocês saibam, né, a tomografia de alta resolução, ela tem o ônus, que é a imagem impecável, e ela, o bônus, né, que é a imagem impecável, e ela tem o lado ruim, que é essa baixa tolerância à movimentação. Então, o paciente realmente, eu costumo brincar com os técnicos nós lá, ele tem que morrer no equipamento, porque uma respirada mais funda prejudica bastante. Então, a gente está ali nas duas imagens da esquerda, com uma tomografia com FOV de endo do mesmo paciente que se movimentou, e eu pedi para voltar para repetir, e a gente repetiu sem movimentação. Então, assim, óbvio que a gente não tem uma movimentação que prejudica ao ponto da gente não enxergar conduto, mas sim, tem bastante diferença. Na primeira imagem, eu, por exemplo, colocaria calcificação de embocadura para o dentista. E a embocadura está enorme, bem grande, bem visível, principalmente no conduto vestibular, talvez eu mencionasse uma calcificação nessa embocadura. Então, quando a gente vê que o paciente é mais idoso, tem muita dificuldade para ficar parado, a gente tem duas opções, que eu estava começando a comentar. Ou a gente faz uma maxila total, o FOV de 8x5, que a gente já tem, por estar trabalhando com tomógrafo de resolução alta, uma imagem muito bonita. O que a gente não tem uma imagem grande, mas na grande maioria das vezes com o Morita, no FOV de maxila total, você consegue uma resolução muito bacana. Então, você pode ou laudar em cima da maxila total mesmo, ou usar uma ferramenta que tem, eu posso até mostrar depois, que é o corte. Você, a partir de uma tomografia de maxila, você gera uma tomografia de FOV 4x4 com resolução alta também. Ela é idêntica a uma aquisição feita no 4x4? Não, mas ela atende bastante a necessidade, tá bom? Pessoal, e passando aí para o tema, acho que principal da live, né, que é o fluxo digital, uma das formas de a gente trabalhar isso de maneira assertiva é com uma requisição correta, né? Então, a Ju trabalhou aí de uma maneira bem interessante a requisição dela, né? Depois vocês podem chamar ela aí para bater um papo sobre essa requisição. Mas está inserido lá na requisição o fluxo digital, a cirurgia guiada, sendo planejamento digital, apenas vídeo relatório, planejamento com guia cirúrgica, planejamento de guia para endo, para pério e para implantes, né, como vocês podem ver, e já uma autorização de envio para a Tecnoguide, né, cuidando aí da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente está hoje com bastante cuidado aí. Deixa eu fazer um comentário, que eu acho que, eu não sei em que pé que cada um de vocês estão, mas às vezes bastante no começo, um pouco perdido do por onde começar. Uma dica bem legal de por onde começar para entrar no fluxo entrem em contato com o Rafa e incorporem nas tomografias com solicitação para motivo de implante. Então, toda tomografia que for solicitada para planejamento de implante, enviem de maneira gratuita durante 1 mês, 2 meses, o vídeo de planejamento. Então, assim, a Tecnoguide trabalha com um vídeo do planejamento. Você vai pedir um guia, vem um vídeo de planejamento para aprovação, mas esse vídeo, ele pode ser só um vídeo de planejamento, então a gente chama de pré-planejamento. O dentista não precisa pedir o escaneamento, em cima somente da tomografia, os dentistas da Tecnoguide montam um pré-planejamento, então ali colocam implantes em todas as regiões desdentadas, obviamente que ele vai ter que selecionar uma marca sem saber qual o dentista usa, mas enviem durante alguns meses ou 1 mês de maneira gratuita toda a tomografia junto com um pré-planejamento. Assim o cara vai ter o interesse de saber o que é, e vai entrar em contato, olha, eu recebi a minha tomografia aqui, obviamente que isso vai ter que estar no pendrive, né, porque é um vídeo, você pode mandar um bilhete junto à tomografia, né, abrir o pencard para visualização de vídeo de planejamento, e o cara vai se deslumbrar, isso eu tenho certeza, e vai entrar em contato para conhecer um pouco mais sobre. E nisso vocês vão captando os interessados e formando uma primeira turma, por exemplo, para o curso. É uma maneira simples e rápida de atingir alguns dentistas. Porque fora isso, o trabalho é de formiguinha mesmo, né? Você vai colocar aí na sua requisição que você trabalha com guia, mas o cara ainda não conhece muito bem, aí fica aquela coisa, ninguém pede, então coloquem, ele vai conhecer, você traz ele para dentro da radiologia, pode pedir para a gente dar uma ligada para ele, para falar um pouco mais sobre o fluxo. Então, é uma maneira simples e assertiva de conseguir, pelo menos os interessados. Tendo os interessados, a gente monta uma turma, vai para a cidade de vocês e faz aí o curso mais completo.
Então, só se vocês tiverem interesse na requisição, né, a gente quis colocar bem colorido para ficar uma coisa bem didática. Então, assim, separar mesmo os tipos de exame por cor, tá bom? E sendo que ali na parte a laranjinha e amarela a gente estava com a parte do fluxo digital, né? Então, é bastante coisa, mas, assim, se você parar e ler, é bem intuitivo. A gente trabalha bastante tanto com os guias, né, que é a segunda parte de planejamento mais guia, quanto com os vídeos de pré-planejamento. Então, esse vídeo de pré-planejamento aqui na Unimagem hoje, ele sai demais. O dentista, às vezes, não pede a tomografia com laudo, ele pede a tomografia somente DICOM e o vídeo de pré-planejamento. Recebe o vídeo, vê que dá para fazer a guiada, o paciente volta, escaneia e segue para o guia, tá bom? Então, a gente tem uma gama de serviço bastante diferenciado aqui, que te ajuda a entrar nesse fluxo digital também. Então, se quiserem conversar mais a fundo sobre isso, também entrem em contato. Eu já estou recebendo alguns WhatsApps aqui, pessoal, do pessoal pedindo os vídeos de pré-planejamento e material. Então, eu vou já encaminhar hoje ainda, para quem me mandar aí mensagem, uma prévia de como é esse trabalho, para que vocês conheçam melhor, tá? Vou dar uma aceleradinha para a gente poder chegar na parte do fluxo aí. Aqui o pedido da parte da tomografia, para quem tem humorita, pessoal, uma coisa que fecha o seu cliente com você, e eu acho isso muito legal, você poder colocar na sua requisição tomografia de alta resolução volume 4x4. Se você é o único da cidade que tem humorita, a sua concorrente não vai poder atender o cliente com o seu pedido. Ele não tem o volume 4x4, ele não tem alta resolução. Se ele fizer a tomografia com um pedido seu, ele pode correr o risco de precisar devolver o dinheiro. A gente fez isso não por uma sacanagem, a gente fez mesmo porque tem muito cliente assíduo, parceiro, que faz questão que a tomo seja daqui. Obviamente, a humorita, quem são? São os endodontistas, todos que trabalham com a Unimagem para endodontia fazem questão daqui. E acabava acontecendo, poxa, o paciente foi em outro lugar, fez, agora você me dá um desconto, agora você olha, tomo. E aí ficava aquela situação. Então, colocamos assim, separando o volume grande do volume pequeno, tá bom? E é uma maneira bastante legal também de colocar na requisição. Fluxo de trabalho, pessoal. Fluxo de trabalho é bem simples, tá? Então, tá. Nós trabalhamos aí com 4 etapas, né? Simplificando aí o fluxo para vocês. Que a primeira é onde está 100% na mão de vocês, que é a aquisição das imagens, tá? Então, é necessário sempre a aquisição de uma tomografia com a arcada de interesse, né? Então, pode ser uma tomografia de maxila, pode ser uma tomografia de maxila e mandíbula, ou, às vezes, como o Dr. Plínio comentou, pode ter sido uma tomografia de um FOV 4x4, que realmente foi identificada uma fratura que vai virar um implante. Esse arquivo DICOM é enviado para a Tecnoguide. Se for um paciente desdentado parcial, a gente pede que seja enviado junto o escaneamento intraoral para a confecção do planejamento possível guia cirúrgico. Rafa, pode. Observação, não vou esquecer. Um outro produto legal, a gente tem uma segunda empresa de laudos, eu e o Rafa, e essa empresa ela é para laudo elitizado. Então, os dentistas que pedem o laudo padrão elite aqui na Unimagem, eles recebem o laudo e o vídeo já do planejamento para implante. Então, eventualmente, as tomografias que são vistas, que a gente localiza fratura, o dentista recebe junto ao laudo já um vídeo de planejamento. Estou falando isso porque é outra maneira de você alcançar mais alguns dentistas. O endodontista, ele vai receber um diagnóstico de fratura, mas com certeza ele tem um implantodontista no consultório. E ele vai compartilhar esse vídeo com o implantodontista do consultório. Então, aí você acaba atingindo mais um público. Tanto a tomo com fratura quanto as tomos de implante, enviar esse vídeo junto. E aí, esse serviço que a Ju comentou, do pré-planejamento, ele pode ser realizado a partir de somente a tomografia. Então, até o Giuseppe comentou aí, interessado, é um serviço bem legal. Hoje eu já tenho clientes que me pediram, falando, Rafa, faz uma condição de valor legal no pré-planejamento, porque para todos os meus laudos de implante, eu quero pagar para você, para eu poder enviar um vídeo de pré-planejamento para o meu cliente, para ele ver uma diferenciação aqui na minha radiologia, e possivelmente pedir um escaneamento e fazer um guia cirúrgico, tá? Então, para o guia cirúrgico, nós precisamos de tomografia, escaneamento intraoral para desdentados parciais ou desdentados totais, a gente faz o DICOM com a prótese em boca, mais o DICOM somente da prótese, tá? Acho que eu vou deixar a Ju responder aqui, não sei se quer pedir para ela mandar um WhatsApp. Flávio, chama eu no WhatsApp depois que eu te explico, tá bom? Dois serviços bastante legais que a gente tem para cobrar o laudo um pouco mais caro. A gente tem um serviço de laudo narrado, então junto à tomografia vai um vídeo da tela, onde eu narro toda a tomografia, isso faz parte de um laudo, de uma das partes do laudo elitizado. E também seria qualquer laudo de tomografia, num padrão bastante específico. Eu precisaria te mandar, né, alguns templates e alguns laudos para você entender. Mas o principal ponto é o vídeo de planejamento que vai junto, tá bom? Mas o laudo em si, ele também é muito diferenciado, tá bom? Bastante diferenciado mesmo. Pessoal, então, a partir da aquisição das imagens, nós enviamos para o centro de planejamento. Em até 2 dias úteis, o profissional recebe aí um vídeo, né, por WhatsApp desse planejamento. A gente vai estender muito.
a gente vai receber, vai mandar para vocês um vídeo e um relatório por WhatsApp, tá? Para que, na verdade, a gente vai mandar para o cliente de vocês direto para que ele faça essa aprovação ou a solicitação de alteração, como essas revisões dos casos. Então, mandamos lá um elemento 36, o cliente quer que enterre um pouco mais, muda um pouco a posição, mas ele quer fazer através de uma videochamada, também é possível, ou apenas aprovar o caso, e aí até mais 2 dias úteis o guia cirúrgico é confeccionado, tá? Eu posso garantir para vocês que hoje, de Planning Center, esse é o prazo mais curto que vocês têm no Brasil, para planejamento e recebimento do guia, tá? A Ju, que é cliente, também pode garantir. Ponto importante aí, até pegando o gancho do Plínio, o alinhamento das imagens, né? É um ponto importantíssimo para que a gente esteja aí trabalhando de maneira correta, né, e com sucesso na cirurgia guiada. Então, aí está o ponto principal da qualidade da tomografia, da qualidade do escaneamento, porque como vocês viram aqui, né, no primeiro vídeo, nós temos uma tomografia com movimentação, um equipamento totalmente descalibrado, e embaixo a tomografia da maneira correta, e tudo que está em verde ali em cima a gente conseguiu um bom alinhamento, e na tela de baixo a mesma coisa. Então, esse alinhamento das imagens é o que garante o sucesso da cirurgia guiada. Aqui eu já estou falando para vocês tudo que faz parte do trabalho do Planning Center, tá? Discussão e aprovação dos casos, elas ocorrem, então, aí para o Dr. Giuseppe ver, ó, uma tela com o software de laudo aberto e uma tela com o software de planejamento aberto, analisando a guia de endo. A Vanessa é especialista em endo, revisa os casos junto com a Ju antes de mandar para vocês o laudo narrado. O envio dos arquivos para a Tecnoguide, a gente pede para enviar para o e-transfer, para o e-mail dedicado, e a gente tem um formulário para vocês preencherem, tá? Eu já vou mandar esse material em PDF também, vou pedir para mandarem o WhatsApp aí para mim, para eu poder encaminhar para todos vocês, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a terceirização desse fluxo aí também. Bom, pessoal, tem 2 formas da gente incorporar o fluxo no nosso negócio, tá? Né? O que a gente precisa? De uma área de planejamento, nós precisamos de uma área de impressão e produção, administrativo e marketing, logística e suporte ao cliente, além das compras de insumo, máquinas, softwares e computadores, né? Criação de workflow, cursos de capacitação, Instagram dedicado, geração de demanda, além de uma boa precificação, né? Porque é imprescindível você entendendo que hoje você tem anilhas que vão no guia que custam R$5 e você tem anilhas de R$160, como é o exemplo da Straumann e da Miss. Então, hoje, eu, Tecnoguide, quando eu vendo um protocolo da Straumann, eu vendo para o cliente por R$850, são 6 elementos. Se for um protocolo da Miss, eu tomo prejuízo, porque eu estou falando só da anilha. Fora meu planejador, que é dentista, o meu software da Trishape, que custa R$90 mil, as impressoras de R$100 mil, as resinas, que a gente só usa a resina biocompatível autoclavável. Então, só que eu tenho um mix de margem e consigo trabalhar legal para vocês. E a forma que eu gosto de passar e que eu quero muito passar para vocês é a terceirização do fluxo, tá? Então, a Ju é um exemplo real, ela quis incorporar o fluxo, né? Não conseguiu e hoje ela trabalha 100% terceirizado, né? O que envolve a terceirização do fluxo? A gente treinar o time interno de vocês, ajudar na adequação da requisição, né? Criar um trabalho de marketing com essa requisição bem montada, repostar esse material para vocês e divulgar os cursos oferecidos. A precificação envolve uma tabela sugerida. Então, o que nós oferecemos hoje para vocês? Para vocês trabalharem com o cliente de vocês, a gente oferece a nossa tabela de preço, que é um valor sugerido. E no final do mês, eu faturo para a radiologia com um valor infinitamente menor. Então, vocês vão trabalhar, se o cliente ligar na Tecnoguide ou ligar na radiologia de vocês, ele vai ter o mesmo preço. Porém, ele vai comprando com vocês os guias. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Um guia de protocolo, vocês vendem para o mercado hoje por R$890 e eu faturo para vocês por R$560. Qual que é o trabalho da radiologia? Encaminhar os arquivos DICOM para mim. Tá? Então, acaba sendo ali um ganho, até o faturamento, a margem de contribuição acaba sendo até mais lucrativo que o próprio tomógrafo, depois de uma certa quantidade de envios. Tá? As clínicas parceiras têm um quadro de produção dedicado para elas, né? Então, aqui tem os clientes, os planejamentos, a lista de planejamento, cada etapa que foi realizada, isso a gente passa para vocês e vocês têm acesso para poder realmente acompanhar onde está o guia do cliente de vocês, o que está acontecendo, quando chega e tudo mais. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso, que eu acho isso bastante legal e às vezes vocês se preocupam com isso. Para vocês, tentem imaginar o paciente hoje na Unimagem, ele chega e na recepção ele paga tomo, scan e guia. Eu tenho uma funcionária dedicada ao fluxo de guia lá dentro, então assim que o paciente faz as imagens, a hora que ela tem um tempinho, ela junta todas as guias do dia,
senta num computador, ela tem acesso a esse software que o Rafa abriu na tela aqui, que se chama Trello. A própria funcionária minha abre um cartão de novo guia para o Trello. Como ele é online, todo mundo tem acesso. O Rafa tem acesso, os dentistas da Tecnoguide têm acesso. Então, a Meire entra lá nesse site, abre um cartão de Juliana Steck, paciente Juliana Steck, guia um elemento. Se vem as informações no pedido, o que é muito raro, eles, do mesmo jeito que eles não sabem preencher pedido para exame, eles também se quebram um pouquinho para pedir guia, eles só marcam lá, toma e guia. A Meire só coloca essas informações, mas é algo que, na minha opinião, vocês não precisam se preocupar. Lógico, se o formulário vai preenchido, ajuda muito o pessoal da Tecnoguide, mas se o dentista só marcar lá, tomografia de maxila, elemento 11, neodente e o kit do implante, que kit ele vai usar, os próprios planejadores do Rafa vão entrar em contato com o cliente, vão perguntar qual que é o modelo, se tem algum implante já comprado e quer que use esse tamanho, isso eles desenrolam 100%. Vocês entram, simplesmente vai ter um funcionário para subir esse caso, só. O restante fica por conta da Tecnoguide. Eu, particularmente, recebo o guia na Unimagem por um controle, porque quando o guia entra na Unimagem, a Meire também faz a abertura da caixa, lê o relatório, imprime o relatório para mandar impresso também, joga as imagens do guia fotografado no iDoc, para a gente ter um controle de como o guia chegou com a anilha, chegou colado, chegou tudo certinho, para se eventualmente o guia chegando no dentista, a anilha solta na hora da cirurgia, o cara fala, minha anilha chegou solta, enfim, é um controle mesmo. E para a gente poder dar baixa na entrega dos guias. Então, é um sistema bem legal, faz parte do treinamento da radiologia, ensinar um funcionário a fazer essa abertura do cartão, subir os arquivos, eventualmente prestar algum respaldo para as meninas da Tecnoguide que elas precisem, tá bom? Isso, pessoal, é assim, para mostrar para vocês que o trabalho que a radiologia deve ter é apenas elas têm que se preocupar em fazer uma boa aquisição de imagem e encaminhar para a gente. Todo o resto, a gente vai suportar vocês. Então, nós vamos fazer contato com o cliente da radiologia, vamos aprovar o caso com ele, vamos fabricar esse guia com todo o cuidado do mundo, né? Não acontece de chegar anilha solta. Não né? acontece, mas já aconteceu do dentista ligar e ter soltado na cirurgia. Deixou cair, quebrou, enfim. Porque a gente tem um sistema de qualidade, né, muito grande. Hoje a Tecnoguide é o maior planning center já de implantes do Brasil. O nosso prazo é muito rápido, né? O nosso prazo é de 2 dias para planejamento e 1 dia para produção. Lembrando que o frete é sempre por nossa conta também. Então, é uma forma de vocês trabalharem sem colocar uma pessoa para produzir, uma pessoa para planejar, uma pessoa para trabalhar com todo o fluxo, né? Flávia, o nome do sistema para subir as imagens, na verdade, as imagens você vai mandar para a gente por e-transfer no exames@tecnoguide.com.br. Eu vou mandar para vocês o PDF lá. Ou subir o link nesse quadro, que é o Trello, né? Que é o quadro que, a partir do momento que vocês começarem a trabalhar com a gente vai dar um treinamento tudo para vocês, para que vocês tenham aí esse controle, e é bem legal, vocês vão gostar muito. Isso começou em uma conversa lá com o Maurício, né? A gente virou o Planning Center oficial da Abro, e a gente começou, o Maurício me pediu, falou, Rafa, eu gostaria muito que as radiologias do Brasil tivessem um Planning Center parceiro com atendimento especializado, e a gente teve todo esse cuidado, né, sacrificou um pouco a margem de lucro, para que vocês possam também trabalhar nesse fluxo. Então, aqui eu até coloquei um caso de um cliente real, né? Aqui está o faturamento dele de janeiro a setembro, tá? Esse cliente faturou para clientes finais, porque qual que é a ideia? Que o paciente, ou ele pague o guia lá na radiologia junto com os exames, que por sinal os dentistas gostam muito, que vocês já recebam a tomo, o guia, tudo, e a clínica gosta, por quê? Eu faturei para a clínica R$41 mil e a clínica faturou para o cliente final R$58 mil. Então, a gente pensando aí numa margem de contribuição, deu uma diferença de R$16 mil. Uma margem de contribuição ideal é de 15% a 20%, a gente está falando numa margem de lucro de 39% entrando nesse fluxo, né? Já é uma clínica que você vê aqui, ó, cirurgia guiada de 1 a 3 elementos, acaba que já tem, ó, em janeiro foram feitos 3 de um elemento, em fevereiro 4 de um elemento, 2 de 2. Vocês podem ver que não é um volume muito absurdo, tá? É um volume alto, mas não é um volume absurdo, né? Então, para quem aí está em cidades grandes, por exemplo, o Dr. José está em Curitiba, eu sei que quando ele começar a divulgar isso, a aceitação e o pedido vai ser altíssimo, né? Então, o trabalho de vocês realmente vai ser manter esse contato com a Tecnoguide, que vai oferecer todo esse trabalho para vocês. Então, por isso que eu pedi para o pessoal ir me chamando aqui no WhatsApp, porque eu vou mandando para cada um o PDF com os valores, explicando tudo certinho. Esse primeiro contato eu mesmo gosto de fazer com vocês, para que a gente possa deixar tudo muito esclarecido e que vocês possam sentir muita vontade em trabalhar com a gente e realmente otimizar o Morita de vocês, otimizar o scanner de vocês, né? Assim como a Ju otimiza já o dela. Então, quando o cliente, ele liga lá para a Ju e fala, Ju, eu vou mandar na clínica do fulano, me dá um desconto, a Ju está
pronta para falar, olha, eu não consigo, porque hoje eu tenho um Morita aqui na clínica, eu estou dentro do fluxo digital, eu tenho uma empresa que te atende com kit cirúrgico provisório, guia cirúrgico, tudo. Então, se você quiser fazer dessa maneira, o preço é esse e você vai receber esse valor de produto. Então, sem medo, né? Assim como o Luiz se falou, é uma forma de se revoltar de uma maneira positiva aí. Basicamente, pessoal, o fluxo é esse, tá? Queria passar. A gente vai passar agora mais 5 casos clínicos aí para a gente encerrar, abrir para as dúvidas aí, para a gente não se estender tanto. O pessoal já vai ficando mais cansado aí no finalzinho. Vou deixar a Ju... Não, ainda não. Pessoal, sobre o fluxo aqui, até aqui, essa questão do envio por ser por transfer, receber o vídeo do planejamento, tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Não tem problema nenhum. Se quiser, a gente vai mandar o vídeo para todo mundo. Eu já vou terminar a live aqui, eu tenho que dar mais uma trabalhadinha hoje. Eu prometo que eu já mando para todos vocês que estão me enviando. No último slide eu coloco meu celular novamente aí para vocês terem contato com a gente. Vou deixar a Ju, eu vou falar dos casos de implante, vou deixar a Ju falar dos casos de endo. Acho que alguém abriu o microfone para falar, eu interrompi. Acho que não. Então, vamos lá, pessoal. Exemplos de caso que a gente pode trabalhar. Ó, todos dando imagem. O primeiro exemplo de caso que eu separei para vocês é o caso de múltiplas exodontias e preparo para um futuro protocolo, né? Nesse caso foi realizado carga imediata. Então, o caso foi planejado para remoção de alguns elementos. Nós mantivemos 2 elementos em boca para apoio do guia. Para apoio do guia cirúrgico, tá? Planejamos os implantes na melhor posição, né, tridimensional em relação ao osso, né? Então, aqui do lado vocês podem ver os relatórios que a gente envia, o vídeo é basicamente esse, né? Só que ele é narrado. E aqui já tem, esse em azul, é a prótese que esse paciente já vai receber depois, porque esse caso foi um caso de carga imediata, tá? Então, aqui do lado, por exemplo, vocês podem ver o relatório que o dentista vai receber, mostrando a densidade óssea a qual esse implante está tocando, por exemplo. Isso vai definir para ele se ele vai subfresar o caso, se ele vai usar um provisório imediato, se ele vai dar carga nesse implante ou não, tá? Então, o caso chegou dessa maneira, foi realizado exodontia de todos esses elementos antes da cirurgia, mantivemos esses 2 dentinhos para apoio do guia cirúrgico, foi realizado todas as instalações desses implantes, removido esses 2 últimos dentinhos e instalado a prótese do tipo de carga imediata aí no paciente, tá? Outro tipo de caso é um caso aí que trabalhamos em conjunto, eu e a Ju, né? Eu planejei toda a parte de implante e na hora do laudo, a Ju identificou aí uma lesão no dente vizinho, né? E já propôs uma guia para a cirurgia paraendodôntica, tá? Então, como vocês podem ver, nesse caso, nós realizamos uma cirurgia guiada de implantes no elemento 11, e uma cirurgia guiada paraendodôntica para o elemento 12, tá? Vou fazer uma pequena pausa aqui para responder 2 perguntas super importantes. Se o paciente pagar o guia na radiologia, como que fica a questão do imposto e da nota fiscal? A gente faz? A radiologia emite a nota fiscal normal para o paciente, né? E nós da Tecnoguide emitimos a nota fiscal para vocês também, tá? Mesmo padrão. Em caso de não adaptação do guia, o dentista irá solicitar um estorno para a radiologia, como fica o pagamento para a Tecnoguide? Anderson, aí entra num mérito muito grande. Aí é o seguinte, a não adaptação do guia, ela não ocorre normalmente, tá? Porque a gente, só para você entender, hoje a Tecnoguide, ela é a única empresa na América Latina com o certificado Tri-Shape Ready. Esse certificado é um certificado que identifica empresas que o que está aqui na tela é o que a gente realmente entende. A gente conseguiu alcançar 0,0003 décimos de milímetro de distorção e a gente conseguiu esse certificado. Então, essa desadaptação ela pode ocorrer por diversos motivos. Mas nós da Tecnoguide somos muito parceiros da radiologia e a gente sempre vai dividir o prejuízo com vocês. Então, nunca tivemos. Mas assim, você me ligou e falou assim, Rafa, é o Anderson, o paciente, o cliente tal me ligou, a gente teve que estornar. Eu vou cancelar sua nota e boleto imediatamente, tá bom? Caso de cobrança diretamente, além da nota, como fazer para saber se os números de implantes para cobrança do guia serem impressos. Aí, a Thaís perguntou, eu vou deixar a Ju responder, que ela já está no fluxo. Quando eu comentei sobre os funcionários bem treinados, desde a recepção até o agendamento, é exatamente para que não aconteça esse tipo de erro. Então, eventualmente, vem sim pedido pelo WhatsApp ou ligação, preciso marcar tomografia e guia. Se na requisição o dentista não marcou quais são os elementos, a gente precisa imediatamente pedir um momento para o paciente, a gente tem que ligar para o dentista. Obviamente, se a gente tem a tomografia pronta, a gente consegue ter uma noção pelas áreas desdentadas, mas nem sempre vamos ter 3 implantes nas regiões edêntulas, vai ser só 2 com um pôntico. Então, sempre a gente precisa da informação do dentista. Se o paciente ainda está agendando, as meninas
para um agendamento, pedem um momento ou no telefone, falam que vai retornar ou no WhatsApp, liga para o dentista, doutor, estamos aqui com o paciente fulano de tal, para agendar um guia e o senhor não marcou o número de dentes. Ah, vai ser tal, tal, tal e tal dente. Pronto, a cobrança é feita. O que acontece, eventualmente, quando o exame já foi feito, a cobrança já foi feita e já está para a Tecnoguide. O dentista muda o planejamento. Cobrou 4 implantes e ali na hora de planejar, a Vanessa, as meninas viram que fica melhor 5, desistiu do pôntico. A gente geralmente deixa passar, porque a gente cobra uns R$100 de adicional por implante. Mas quando é um cliente que manda bastante, a gente deixa passar. Mas se não quiser deixar passar, a gente entra em contato com o dentista. Até porque o valor que a Tecnoguide cobra de vocês, para o mercado final, a gente cobra 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos e de 5 para cima. Para a radiologia, a gente tem 2 valores, de 1 a 3 e de 3 para cima. Então, por exemplo, se você cobrar do seu paciente um guia de 4 ou de 5 elementos e a gente eventualmente precisar planejar 6, o valor que a Tecnoguide está cobrando de vocês é o mesmo. Então, não vai existir um prejuízo aí nesse sentido. Ô Anderson, sobre a desadaptação e comercialmente é complicado bater de frente, aí eu acredito que, assim, você vai trabalhar com um planning center de altíssima conhecimento técnico, você vai poder compartilhar com o seu dentista o nosso contato, o nosso time vai fazer um contato com ele, e muitas vezes esse dentista, ele já conhece a Tecnoguide e ele já liga pedindo uma ajuda. Olha, teve uma desadaptação, Rafa, o que será que pode ter acontecido? A gente bate um papo super bacana, nunca entra num embate com o profissional, muito pelo contrário. Hoje a Tecnoguide já tem um nome no mercado que a gente não pode deixar cair ou queimar, fala, pô, o pessoal ligou lá, falou que o problema fui eu, não, isso nunca... Às vezes a gente identifica, Anderson, que o problema é o dentista, mas a gente acaba falando para ele, poxa, doutor, vamos deixar essa aí quieta, acho que foi algum erro de impressão, para não ficar chato, sabe? É bem mais comum. Acontece muito dentista inverso somente o DICOM para a empresa que faz planejamento para saber se é possível. Exato. Anderson, esse é o que eu pedi para vocês me chamarem no WhatsApp para eu mandar o vídeo para vocês. Somente com o DICOM, pessoal, é possível prestar o serviço de pré-planejamento. Então é bem legal isso que você perguntou, Anderson. Até queria saber de onde que é a sua radiologia aí, que eu quero fazer um contato com você aí para a gente fazer uma parceria legal. O serviço de pré-planejamento é exatamente isso. A gente pega o DICOM, faz um pré-planejamento, manda um vídeo narrado para o profissional, e aí o profissional falou assim, pô, Rafa, gostei do pré-planejamento. Anderson, pode seguir com o guia. A gente só acrescenta escaneamento intraoral e o pagamento do guia, tá? Já eu te chamo aí no WhatsApp, aí vou deixar salvo aqui seu contato. Então, pessoal, esse foi o caso, podem ir perguntando, tá? Esse foi o caso aí em conjunto, né, entre endo e implante, onde a gente realizou a cirurgia parendodôntica no mesmo ato da cirurgia guiada, buscando a longevidade desse implante aí do elemento 11. Todas as tomografias que vocês estão vendo aqui são tomografias da Ju, né? Além de tudo isso, a Ju, ano passado, foi a melhor cliente da Tecnoguide, né? Então, ela tem muita casuística. Então, essas imagens são todas dela, para vocês verem exatamente o Morita em ação, né? A gente tem diversos casos, mas a gente tem casos na plataforma da Implante Perio Play, casos com o Dr. Vitor Clavich, com o Robert, todos eles foram realizados através das imagens lá com a Ju e com o planejamento com a gente, tá? Esse caso eu vou deixar a Ju falar aí para ela não passar em branco aí nos casos clínicos. Esse caso é de uma dentista muito querida, que realmente, eu estava passando um vídeo aí antes de começar a live sobre o GPS. Ela usa realmente a tomo como um GPS, ela não abre um dente sem pedir tomografia. Então, ela pediu a tomografia para localização dos condutos do dente 16, tá? Então, esse primeiro template à esquerda é o laudo inicial da localização dos condutos, e, infelizmente, na tentativa da localização do disto vestibular, ela perfurou. Então, no laudo da direita ali, como IMA1, é o desvio, tá bom? O paciente voltou para a Unimagem com uma solicitação de guia para localização desse conduto. A guia de endo é uma guia muito delicada e a gente não recebe nunca. Eu recebi, tem 5 anos que eu faço guia para endo e os guias de implante. Nunca a gente recebeu uma solicitação de guia de endo direto num pedido. A gente sempre precisa de uma análise da possibilidade do guia de endo para cada caso, principalmente molares, dentes posteriores, por conta de abertura de boca, por conta de angulação da embocadura. O guia de endo não é simples assim. Então, a dentista me ligou, falou, Ju, perfurei aquele caso, me passou o nome do paciente, você pode ver se é viável um guia de acesso endodôntico para o canal disto vestibular? Entra o vídeo narrado nesse caso, tá bom? Então, esse é um serviço da Unimagem. Eu abro a tomo novamente, eu gravo um vídeo narrado mostrando o porquê sim ou o porquê não da possibilidade de fazer o guia de endo. E o guia de endo envolve muita coisa, tá bom? Principalmente abertura de boca, a gente consegue guiar molar, geralmente quando a gente consegue desviar do antagonista a entrada da fresa, tá bom? Mas esse caso foi para guia. Fizemos a segunda tomografia e no primeiro acesso guiado, a gente quis colocar exatamente para mostrar que nem tudo são flores, o guia reforçou a perfuração. Então, esse template aí mostra que a gente caiu no mesmo buraco do desvio com o guia.
Por que que eu estou mostrando isso, gente? Porque guia de endo é um guia delicado. Os acessos de endo aqui na cidade, tem uma dentista com aptidão para fazer sozinho, todos os outros a gente acompanha. O que mais desvia a guia na endodontia guiada é ponta de esmalte, esmalte não desgastado no acesso da abertura coronária para entrar com o guia. No começo desse vídeo, se você reparar, volta só um pouquinho. Se você reparar, a anilha bate numa pontinha de esmalte, ó. Então, a dentista não removeu, foi orientado ela que ela precisaria remover essa ponta de esmalte, porque senão a anilha, primeiro a anilha não desce, segundo, a broca bate ali e desvia para o mesmo ponto. E foi o que aconteceu. Voltamos, fizemos mais um planejamento, basicamente o mesmo planejamento. Eu pedi para que ela vedasse essa perfuração com bastante MTA, ela não tinha fechado no primeiro acesso. Planejamos de novo, fizemos um guia de desgaste para ela tirar essa ponta de esmalte para não acontecer de entrar de novo ali e conseguimos localizar o conduto, tá bom? Então, esse é o caso concluído, né? Localizado, vedado ali, né? Ausência de lesão adjacente, eu marquei porque, graças a Deus, não tivemos lisiose ali adjacente ao ponto da perfuração e foi sucesso. Não tivemos acompanhamento ainda, mas você já está fazendo um ano? Já. Pessoal, a gente põe esse caso para vocês entenderem que existem os insucessos, mas que a gente acredita muito na cirurgia guiada de endo e que a gente tem total expertise para atender vocês nesse processo, tá? Nossa, que legal, viu, Rafa? Muito legal. É bem bacana esse caso, porque a maioria dos profissionais não mostraria, né? Ou colocaria a culpa no guia, ou colocaria a culpa no profissional que não desgastou o esmalte. Aí, até o que eu estava comentando com o Anderson, é um bate-papo em conjunto, né? É um trabalho com várias pessoas muito técnicas, trabalhando junto, para que a gente possa alcançar o sucesso e realmente atender o paciente, que é a ponta final ali do processo. E lógico, Luiz, a radiologia que está disposta a entrar nesse fluxo tem que saber que está todo mundo aprendendo junto. Então, sim, as repetições das imagens foram sem custo, obviamente. A guia foi sem custo. Principalmente, eu faço com gosto, porque eu gosto de ter a casuística, eu gosto de acompanhar, então eu faço. Tem dentista que não quer pagar e paga tudo bonitinho. Mas a gente acaba sempre entrando num bom senso. A gente 50% do valor, ou a segunda toma a gente dá de cortesia, enfim. Nós tivemos um caso muito bacana que a cliente da Ju havia feito com outro planning center, um paciente de 13 anos, elemento 3141. Aí foi falha no planejamento, o planejamento estava a desejar e foi com a fresa de 1.3 e acabou acontecendo, teve uma trinca, né? Teve uma trinca por distal, desviou para distal e teve uma trinca e perfurou. A gente se dispôs a fazer um novo guia para ela e aí sem custo nenhum, apesar dela ter feito com o concorrente, a gente queria atender o paciente. Mas não fez mais, viu? Mas não fez mais com o concorrente, exato. Mas fizemos, e aí foi de primeira, o caso ficou lindo, ele voltou essa semana para fazer uma terceira acompanhamento. Depois de um ano, não tem nada, tá perfeito. Aí, se quiser abrir o template, dá para abrir. Doutor Giuseppe, realmente as fresas têm dificuldade com esmalte, mas uma das coisas que a Ju instrui muito, Giuseppe, provavelmente todos os casos de endo que você mandar pra gente, você vai escutar muito videozinho com a voz da Ju narrando, porque ela realmente mostra esse desgaste, solicita uma guia de slice, que é a guia de desgaste, para que vocês possam estar realmente assessorados nisso. A gente tem mandado, José, para se a gente for fazer a guia de endo somente para os canais que estão a menos de 12 de alcance, porque a gente tem ali com a anilha, no máximo 12 de alcance para uma luz de conduto. Se a gente for seguir por isso, a gente contraindica todos os casos. A maioria dos casos, no planejamento, a anilha entra para dentro da coroa. E isso é um problema grande, porque o dentista acaba não conseguindo fazer a abertura coronária condizente com essa necessidade do tamanho da anilha. O guia não adapta legal, ele não percebe, e 1 milímetro na endo é uma avenida, eu costumo falar, não é igual ao implante, desvia e perfura. Então, a gente tem mandado, em vários casos, um guia de desgaste. Então, ele tem a janela do desgaste da abertura coronária em tamanho e a profundidade que você vai desgastar vai no relatório. Então, tem ficado muito bacana. Um caso de parendodôntica, pura parendodôntica, né? Esse não tem nada aí, não é uma técnica híbrida. Para mostrar para vocês que o planejamento é realizado através da posição de um implante, né? Que atinge ali o ápice da raiz a ser fresado, né? Faz a medição ali aonde vai ser feita a retroobturação desse canal, né? A gente avalia desde a abertura de boca, o afastamento labial, a angulação da fresa. Posso fazer um comentário para o Giuseppe? Giuseppe, esse é um caso muito legal, todos, na verdade, de endo são, mas os casos de endo, parendodôntica, endo são sempre muito bacana, porque eu já vi planejamento, se você assistir o início do vídeo, volta um pouquinho. A tendência é que planeje-se com a fresa reta, né? Obviamente, todo mundo quer fazer um corte reto ali, né? Mas a gente precisa pensar que acima dali tem o nariz e tem tudo, e ninguém tem uma elasticidade do tecido mole grande. Então, é todo um cuidado que a gente tem de ver o afastamento. A tomografia é feita com afastamento labial para a gente ver até onde vai a extensão do lábio do paciente, para que a gente coloque a fresa no limite do lábio, porque se a gente colocar acima, o dentista vai ter super dificuldade na hora do acesso, o paciente não aguenta ficar com o guia na boca e a gente nem consegue acesso tão alto. Então, o fato da gente acompanhar clinicamente os casos ajuda muito, os planejamentos são impecáveis, não tenho o que falar. E outra
outra forma aí de trabalhar dentro do fluxo digital, que eu particularmente gosto muito, né? Eu sou fã do implante e da pério, né? Deixo muito ainda para a Ju aí. Mas a periodontia guiada é uma ótima saída também para os profissionais que querem entrar no fluxo digital. A gente também vai atender vocês com isso. Então, nós realizamos aí um planejamento, né, com medidas, né, de desgaste ósseo, recorte ali realmente do tecido rosa. A gente coloca para vocês a linha de incisão a qual o bisturi deve ser levado ali em boca, né, se ele vai chegar reto ou inclinado, já vai tudo dentro desse planejamento, né, e após isso, realizado o guia cirúrgico. Guia feito pela Tecnoguide, a lâmina aqui na base, e apoiado aqui. Então, nós definimos aí a parte estética, né, inicialmente, que é a parte da gengivoplastia, e também a parte da osteotomia. Então, inicialmente, no recorte inferior do guia, é marcado aí a parte que é para remoção da mucosa, né, e aí esse é um caso de uma remoção óssea muito grande, né, a gente calcula essa remoção a partir do topo do guia. Então, vocês vão ver aí que é o Robert, né, da Implante Pério, nosso parceiro aí, ele coloca o guia e vê se já foi desgastado na altura da parte superior do guia, que é a parte da osteotomia, para que a gente não tenha recidiva nesse tratamento e tenha sucesso nessa periodontia, tá? Então, para os periodontistas, é bem legal e também dá para fazer a técnica híbrida do implante com essa parte. Pessoal, o que a gente tinha para passar para vocês hoje era isso, né? Como sempre, era para ser 1 hora de live, a gente faz em 2 horas, né? Porque somos contraversores, né? Toda vez é isso, né, Luiz? Acho que a Mônica nem vai chamar a gente. Eu acho que é porque é bom, tá? A gente está muito satisfeito porque a gente começou aí com 70, 75 pessoas, são 10 horas da noite, a gente ainda segue com 60 pessoas, então agradecer a todos vocês que estão aí com a gente até o final. Obrigada. Eu vi alguns aí que, o Dr. Jefferson, que é um grande irmão meu aí, acho que a Ana Paula, que lauda lá para a Unimagem, está assistindo também, Dr. José, que é um cliente, Dr. Eliette, fui vendo os nominhos aí, obrigado a todos, e eu vou aguardar o contato de vocês, né? Os telefones estão aqui, ó, o meu é esse 11 aqui, né? O outro 19 lá da clínica da Ju. O que vocês precisarem, nós vamos assessorar vocês, vamos fazer vídeo chamada nós dois e vocês, ou possivelmente até vamos até a clínica de vocês. Vou deixar aberto para as dúvidas aí. Obrigado, Lê. Muito bom. Muito bom, gente. Eu já vou aproveitando enquanto o pessoal vai escrevendo aí, para agradecer mais uma vez a presença de todos e essa dupla, né, que é muito querida aí, a gente gosta muito mesmo, o pessoal que, né, que o mercado também já tem esse conhecimento e que por onde vocês passam, vocês vão encantando aí. É muita informação. Obrigado. Luiz, aproveitar e até deixar aí, pessoal, a Jabro esse ano é em Ribeirão Preto, e para quem não sabe, a Tecnoguide é em Ribeirão Preto, então eu convido todos vocês a conhecerem a Tecnoguide, a gente vai fazer um ciclo de palestras lá durante o período aí, mas eu gostaria que cada um de vocês passassem lá para tomar um cafezinho durante o dia comigo, ou no final do dia um chopp, né, Luiz? Você comentou aí que a Morita também vai dar uma patrocinada aí para nós, né? Sacanagem falar isso na live, né? Não, mas com certeza vai ter sim. Nós vamos resenhar muito ainda nessa Jabro. Nós vamos juntos aí. Muito bom, viu? Obrigado mesmo.